Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem também aqui em casa, graças a Deus, em isolamento. Vamos continuando por aqui, né? Bom, eu estou tentando me organizar para fazer um webinar com vocês, para que a gente possa conversar, tirar algumas dúvidas, trazer algumas informações a respeito do que está acontecendo, enfim. A gente vai marcando e a gente vai tocando por aqui, tá? O que eu quero trazer para vocês é que dois exercícios não haviam sido corrigidos com relação à última aula, né? E eu quero voltar nesse exercício 4 da parte de transformações gasosas, lá no último conteúdo. Acho que é capítulo 7 e 8, né? Ele diz assim, ó, nesse exercício, tá? Dois frascos de igual volume, mantidos à mesma temperatura, contêm respectivamente os gases X e Y, tá? A massa do gás X é igual a 0,34 e a do gás Y é igual a 0,48 gramas. No entanto, a gente sabe que o gás Y é o gás ozônio, né? Então a gente tem como fazer essa transformação, né? Então a gente tem uma informação preciosa, que no caso o Y é o ozônio, né? Então vamos lá. Então a gente tem aqui as respostas: nitrogênio, gás carbônico, ou seja, a gente calculou isso em sala, né? A massa molecular do gás e fez o quê? E procurou a massa correspondente a essas substâncias. Como é que a gente fez isso em sala de aula? Olha, a gente tem assim, como x e y têm o mesmo volume, temperatura e pressão, o número de mols também será o mesmo, tá? Então, sabendo-se que Y é o ozônio, cuja massa molecular é igual a 48 gramas, e que sua massa de gás dentro do recipiente é 0,48 gramas, temos que o número de mols vai ser a massa dada dividido pela massa molecular do ozônio. Ou seja, nós temos ali dentro 0,01 mol de gás ozônio, tá? Lembra que eles têm o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão? Se eles têm todos na mesma condição, o número de mols vai ser o mesmo. Então, a quantidade de mols de X também vai ser igual a 0,01 mol. No entanto, a massa do gás X equivale a 34 gramas, tá? Então, nós temos aqui que o mol, no caso, vai corresponder a 34 gramas, ou seja, quem seria o gás X nessa substância, tá? O gás X será aquele que apresenta massa molecular igual a 34, ou seja, o S32 mais 2 hidrogênios, você tem uma massa molecular igual a 34, ou seja, a alternativa C é a resposta correta. Tudo bem? Bom, outro exercício. Você tem aqui, ó, um frasco de 250 ml contém neônio a uma pressão de 0,65 atm. E um outro frasco com 450 ml contém o argônio a uma pressão de 1,25 atm. Os gases eles são misturados a partir da abertura de uma válvula. Então imagina dois recipientes que se conectam por um pescoço contínuo e aqui você tem uma válvula, tá? Então, quando esses dois gases estão dentro do recipiente, dentro do recipiente que tem neônio, que tem um volume de 250 ml, ele vai ter uma pressão de 0,65. O outro frasco ele é um pouco maior, contém 450 ml de um outro gás, tá? O argônio, que exerce uma pressão de 1,25 atm. Tá? Os gases eles são misturados a partir da abertura daquela válvula de conexão que liga os dois recipientes. Aí vem a pergunta, considerando o volume da conexão desprezível, tá? Ou seja, aquele pescoço desprezível, e ainda o sistema mantido a uma temperatura constante, a pressão final da mistura dos gases é aproximadamente quanto, tá? Vamos pensar um pouquinho e vamos chegar aqui a essa solução, tá? Vamos inicialmente calcular aquilo que nos é oferecido. Olha, ele diz assim: como a temperatura é constante, temos que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Ou seja, é o PVT Povotor, né? Só que como a temperatura é constante, nós temos aqui uma transformação isotérmica.
Então, o volume final do recipiente, a gente precisa considerar ele de uma maneira final. Então, imagina o seguinte, você tem 250 ml no começo, 450 ml no final. Ou seja, você tem um volume final igual a 700 ml. Então, olha, para o neônio, tá certo? Inicialmente ele tinha uma pressão de 0,65 e um volume de 250 ml. Qual vai ser a pressão desse gás quando o volume total das misturas dos gases for 700? Calcula a pressão de quem? Do neônio. Vou fazer a mesma coisa para o argônio. Vou fazer uma comparação antes e depois, só que agora utilizando os dados do argônio. Pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. Tá? Então você tem 1,25 vezes 450 igual a pressão final vezes o volume de 700. Ou seja, a pressão final de argônio vai ser igual a quanto? 0,80, tá? ATMs. Agora, como é que eu faço para calcular a pressão total? A pressão total é a soma da pressão de um gás mais a pressão do outro gás, ou seja, eu tenho que a pressão de neônio é 0,23 mais 0,8, nós temos uma pressão total de 1,03, tá certo? Alternativa A de I love you, né? E assim fica esses dois exercícios, tá? Eu vou trabalhar mais alguns exercícios e trago mais vídeos para vocês. Abraços, fiquem com Deus, juízo, logo logo estaremos juntos.